nome de Jesus. Na semana passada nós compartilhamos a respeito do tripé do vencedor. Quem estava aqui no domingo passado? Glória a Deus, amém? Né? Nós compreendemos a respeito, né, do que nos leva a permanecer como vitorioso, né? Nós precisamos andar na dependência do Senhor, debaixo da nuvem do Espírito Santo que nos conduz. Nós precisamos estar cheio da palavra em nós que nos sustenta e nos alimenta, porque a palavra do Senhor fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. Às vezes nós vivemos o tempo todo assim atrás de coisas, né? De recursos para nos sustentar, de recursos para manter a nossa estrutura familiar, a nossa vida, sabe? Então nós estamos sempre olhando para onde? Às vezes para o trabalho, para uma fonte de renda, e percebemos, às vezes a gente se ilude achando que tudo isso é o que vai nos sustentar, uma boa carreira, sim ou não? Sim ou não? Mas muitas das vezes nós pensamos isso mesmo, mas nós estamos aqui para aprender que na verdade nós precisamos muito mais do que nós precisamos do Senhor. Amém? Então esse é um tripé do vencedor. Então nós falamos disso, né, na semana passada, e foi algo poderoso na nossa vida. Nós passamos a desfrutar dessas verdades. Cada vez que você vem aqui, a verdade tem sido revelada para nós. E essa verdade nos tira de um lugar e nos leva para outro lugar. Cada vez que você aqui, porque o Senhor, a caminhada com Cristo é um processo. Amém? É um fluxo, é um rio. Né? O Senhor, ele não é um evento. Ele é um evento quando você se converte. Depois que você se converte, passa a ser uma jornada, um caminhar com Cristo. Fala glória a Deus por isso. Então nós precisamos estar o tempo todo olhando para Ele. E nossa transformação não é quando olhamos para nós. Nós somos transformados quando nós olhamos para Cristo. Olhando para Ele, quando eu olho para Ele, eu recebo perdão. Quando eu olho para Jesus, eu recebo provisão. Quando eu olho para Jesus, eu recebo, fé. Eu sou motivado. Então as coisas acontecem quando? Quando eu olho para Cristo. Nós precisamos estar o tempo todo olhando para Ele. O tempo todo você olha para Ele. Aonde que você olha para Ele? Por meio da palavra, por meio do louvor, no momento da oração. São coisas que vão nos sustentando, amados. Então você está passando por uma batalha. Onde é a sua batalha? É no seu casamento? É no seu trabalho? Então você vai olhar para Jesus e você vai encontrar sustento. Você vai encontrar, provisão dEle, em nome do Senhor Jesus. Fala glória a Deus. Fala assim, eu quero desfrutar de Jesus. Interessante você entender que Jesus, Ele quer que você desfrute dEle. Né? A palavra fala que aquele que chega em mim, ele será descedentado, será suprido. Mas aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de vida. Amém? Então, quando você se aproxima, às vezes tem gente que está se aproximando do Senhor. Eu quero dizer, se você está chegando aqui hoje, se você veio hoje aqui se aproximando do Senhor, com expectativa, com um desejo de receber algo dEle, Ele quer te dizer algo para você. Ele vai te suprir nessa noite. Fala amém. Mas se você está aqui e você crê que Ele é realmente a fonte da sua vida, você vai ser aquele que vai transbordar. Por meio do seu interior, o Senhor vai transbordar na vida de quem? De outras pessoas. Você vai ser aquele que vai revelar o Senhor por onde você passar. Amém? Não quer dizer que você não vai ter lutas, mas quer dizer que você, no meio das lutas que você estiver passando, você vai sempre encontrar no Senhor a saída de cada uma delas. Fala glória a Deus. Fala aleluia. Fala eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Aliás, fala assim, Ele já mudou. Lá na cruz. E hoje os meus olhos se abrem. Pode falar. E hoje os meus olhos se abrem para ver essa verdade. Olha que bênção, glória a Deus. Portanto, nós estamos falando de revelação. O que vai mudar a sua forma de relacionar com o Senhor, que vai mudar a sua forma de lidar com a sua história, com a sua vida, com as suas circunstâncias, é a revelação. A coisa mais importante nessa caminhada com Cristo é revelação. O homem só desfruta daquilo que ele entende. Ele precisa então de revelação. Você precisa de ter revelação. Qualquer coisa que eu falar aqui, você precisa de não só cair na sua mente. Ela tem que cair na sua mente e chegar no seu coração. Ela chega em forma de revelação. Quando você fala, nossa, agora eu entendi. Às vezes você está ouvindo essa mensagem há semanas, há meses, há anos. Às vezes fala a mesma mensagem, a mesma. Mas você fala, nossa, agora eu entendi. O que quer dizer isso? Revelação.
Então a revelação é a coisa mais importante. E nós precisamos andar sempre que, em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos entender que nós dependemos do Senhor. Você está aqui, você depende dEle. Você vai para sua casa, você depende dEle. Você vai para o trabalho amanhã, você depende dEle. Você vai preparar o alimento amanhã para servir a sua família, você depende dEle. E você está achando que isso é ruim? É a melhor coisa que tem, você depender do Senhor. Porque Ele vai o tempo todo suprir, prover na sua vida. Um dos pilares que nós falamos, é que o Senhor, Ele é provisão. Ele provê na nossa vida. Ele é fonte de todas as coisas que você precisa. Às vezes a gente procura saída nas coisas naturais. No Google. Google é uma ferramenta útil, né? A gente usa muito, eu também uso o Google. Mas eu quero te dizer, o lugar que você vai encontrar saída não é no Google, não, é no Senhor. Talvez o Senhor até use o Google para abrir o seu entendimento. Mas você tem que depender do Senhor primeiro em tudo, em nome do Senhor Jesus. Sabe, quando você entende, você passa a perceber que você passa a desfrutar daquilo que não depende de você. É isso que é andar na obra consumada. Hoje é um dia de ceia, daqui a pouco nós vamos ceiar. Nós estamos andando na obra consumada. Essa é uma grande verdade que você precisa de entender. Nós andamos naquilo que já foi feito. Quando você entra num lugar onde tudo já foi feito, o que você faz? Vamos supor que você mexe com obra, com construção de casas. Você chega lá, está tudo feito, o que você tem que fazer? Uai, está tudo pronto. Uai, meu Deus, está tudo jóia, que maravilha. O que você faz? Então vou descansar, né? É assim ou não? Não precisa de fazer mais nada. Vamos desfrutar dessa casa então, já que eu ia construir, já está pronto. Quando você precisa entender isso, nós andamos debaixo, nós andamos dentro de algo que já foi feito. Você só precisa de uma coisa para desfrutar disso: fé. Fala para o seu irmão, você precisa de fé. Porque o justo vive pela fé. Fala assim, eu sou justo. Fala para ele, eu sou justo. Mas não é porque eu faço tudo certo. Fala para ele, não é porque eu faço tudo certo. Não, fala para ele. É porque eu creio que Jesus fez tudo no meu lugar. Pode falar isso. Ele fez tudo por você. Então nós estamos... Hoje é um dia que nós andamos nessa verdade. O Senhor está nos levando a entender isso. Nós precisamos entender isso. Entender essa mensagem muda tudo a sua vida. Se você entende isso, a sua história vai sendo mudada, vai sendo transformada, vai sendo modelada por isso. E hoje eu quero compartilhar com você, sabe, sobre como aumentar o quê? O fluir da vida de Deus dentro de você. Quem quer desfrutar de mais fluir de Deus? Mais rio, mais vida. Mais vida de Deus é algo precioso. Nós precisamos ter vida, é igual aquele lá no tanque, né? Quando você vai parar você vai abastecer o seu tanque, às vezes o ponteiro está do lado esquerdo ali, né? Ele precisa estar do lado direito, que está cheio. A vida de Deus é isso, é um tanque que o Senhor vai transbordando sobre você, Ele vai te enchendo, vai derramando sobre a sua vida. Às vezes você já experimentou dias, sabe, que você sente uma paz contínua, tudo dá certo, não tem dias assim? Tudo dá certo, uma paz, uma alegria, tudo flui em casa, tudo acontece bem, você está cheio de energia, você está cheio de ânimo, você está cheio de vigor para fazer as coisas, você sente uma paz que às vezes as pessoas perto de você não tem, mas você está com aquela paz, você está calmo, está equilibrado, cheio de, sabe, está confiante. Não tem dias assim? Tem ou não tem? Tem dias assim. Tem dias, sabe, com certezas, que acontece na vida de todo crente tem dias como esse, tem dias fantásticos, né? Dias que a sua vida flui no máximo do fluir de Deus, está transbordando, mas também existe outros dias que você está mal-humorado. Qualquer coisinha você já está a ponto de falar alguma coisa, de discutir, de explodir. Sim ou não? Ou aqui só tem anjo, né? Se só for só anjo, tudo bem. Mas tem dia que o negócio é tenso, que o negócio é mais complicado, que você está reclamando de tudo, reclama da comida, reclama do sol, reclama da chuva, reclama de tudo do governo, reclama do patrão, reclama do salário. Tem dia que o negócio está osso. Não é o caminho, mas tem dia que esse dia acontece. Então, você discute às vezes no trânsito, reclama do motorista do lado que te fecha, e começa naquele ambiente. Quem já teve dias assim? Só eu? Então às vezes a gente tem dias assim. Então esses são dias em que a vida de Deus, por algum motivo, não fluiu como deveria. São dias em que esse dia em que as coisas de Deus não aconteceram na forma como deveria. Mas Jesus disse, o que Jesus disse? Que Ele veio para trazer vida e vida em
abundância. E por isso que eu estou querendo ministrar essa mensagem para você hoje. É que nós vamos o quê? Aumentar o fluir de Deus na sua vida. Porque quando você está fluindo nesse nível, o que acontece? Você vai transbordar. O Senhor não quer que apenas você receba vida, mas Ele quer que você receba vida e vida em abundância. Porque tudo que Deus quer fazer, tudo que Deus faz, Ele não faz com conta-gotas. Ele não faz regrado. Ele faz para sobrar. Tudo que o Senhor faz, põe isso na sua cabeça. Tudo que o Senhor faz, Ele faz para transbordar. O nosso Deus, Ele é generoso, Ele é rico, Ele tem riqueza e a alegria dEle é compartilhar aquilo que Ele tem. Então a vontade de Deus é que nós vivamos uma experiência contínua nessa verdade. Não é algo que você eventualmente tenha um dia bom. Não é eventualmente que você tenha uma semana boa. Não é não, o Senhor não tem esse plano para você. Ele quer que você tenha uma vida contínua. Algo que acontece constantemente, continuamente. Em João 10:10 fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para trazer vida e vida em abundância. Ele fala que eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, observe que Jesus disse que Ele veio para nos dar vida em abundância. Ele não fala que Ele veio só trazer vida. Ele fala que Ele veio trazer em abundância. Eu vim para que tenham abundância. Fala para o seu irmão assim, Jesus quer te dar abundância de vida. Fala para ele. Quer transbordar na sua vida. Fala para ele. Sabe, amados, então, nós não devemos o quê? Nos contentar com o padrão que nós temos, que nós estamos vivendo na nossa vida. Nós não devemos nos contentar. Não é murmurar. Você tem às vezes um padrão, mas eu quero te dizer, o Senhor quer te dar mais. O Senhor quer te entregar mais. Então existem vários níveis. Você está num nível, mas Ele quer te levar para um outro nível. Então você tem que o quê? Querer mais, crescer mais no Senhor. Como é a vida com o Senhor, ela é constante. Ela é uma vida que não para, é como andar de bicicleta. Se você parar na bicicleta, você cai. A vida com o Senhor também você não para. E quanto mais você está andando com o Senhor, mais nível Ele quer te levar para mais novos níveis. Novos degraus. Ele quer te dar mais porções de vida. Ele quer, sabe, que é a vida que está disponível para você e quer que chegue até você. Fala assim, eu quero mudar de nível. Eu quero ir para desfrutar de outras porções. Fala. Então, a vida que Deus colocou dentro de você não é algo estático. Não é algo, sabe, que é limitado a isso que está acontecendo. Mas é algo dinâmico. É algo que muda. Que está sempre mudando. A vida com o Senhor, ela está sempre mudando, sempre em movimento. Então é algo que cresce e deve crescer. Você tem que entender que ela tem que crescer. O correto é crescer. Às vezes você encontra um irmão que você fala, nossa, aquele irmão está numa unção, aquele irmão está num nível de revelação, aquele irmão cresceu tanto, aquele irmão está maduro. Eu quero te dizer, se ele parar, vai chegar uma hora e você falar, o que aconteceu com aquele irmão? Ele está natural. Está entendendo? Porque você tem que continuar, você tem que avançar, você tem que continuar crescendo, sabe? Porque o Senhor quer te dar abundância, sempre mais. Sabe, amados, e nós somos salvos nesse processo de caminhada com o Senhor vai nos salvando. Às vezes porque a nossa palavra, a nossa língua portuguesa, às vezes ela é limitada. Não tem todas as palavras com os significados que ela tem no grego. Aí eles usam a mesma palavra. Aí você tem que explicar, porque não tem a palavra, você tem que ficar explicando. Por exemplo, salvação. A gente pensa que a salvação é só a salvação para o inferno. Mas aqui o texto que eu vou compartilhar, que está em Romanos 10, eu não sei se ela está aí, tá só a referência, né? Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui, esse texto, eu vou ler novamente, para você acompanhar. Projetou aqui? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, está falando aqui, esse texto ele está separado aqui em duas partes. Para o ímpio, nesse caso aqui, quando ele fala aqui, quando inimigos fomos reconciliados, está falando do ímpio. Aquele que não, ainda, agora que ele recebeu Jesus como seu Salvador. Então, ele foi reconciliado com Deus mediante a morte do seu Filho. Mediante o sacrifício de Jesus na cruz, aquele sacrifício foi o que reconciliou.
foi o que resgatou, foi o que deixou ele novamente tendo acesso a Deus. Continuando, muito mais estando já reconciliados, muito mais já estando salvos, conectados com Deus, seremos salvos pela sua palavra. É essa palavra salvo que eu quero que você se atente a ela. Mas muitas vezes essa palavra, a gente entende essa mensagem, essa palavra salvo, como salvo do inferno. Mas nós somos aqui, essa palavra salvos aqui, o Senhor tem algo muito maior. Sabe, porque eles não estavam, essa palavra, o que eles estavam, Romano, que está aqui, Paulo escreveu no livro, na carta aos Romanos, ele não estava falando isso para judeus que estavam mortos, que estavam respirando, estavam vivos, estavam ali. Mas ele estava falando para aqueles que estavam salvos, estavam vivos, já estavam vivos ali. Mas sabe, o Senhor quer que nós sejamos levados para esse entendimento. Nós seremos o que? Salvos pela sua vida. O que quer dizer esses salvos aqui? É sermos salvos. Nós precisamos aqui, sabe, essa é uma declaração de que, para que todos nós crentes somos salvos pela vida de Jesus todos os dias. Todos os dias você vai desfrutar de uma salvação. Por isso que eu quero que você entenda essa palavra, o significado dessa palavra salvação aqui. Essa palavra salvação pode ser usada para qualquer necessidade sua. Ela pode ser usada para qualquer coisa sua. Ela pode ser usada para ser a sua transformação. Então, quanto mais, então nós precisamos o quê? Mais da vida de Jesus. Nós precisamos cada vez mais. Quanto mais vida de Jesus você receber, nós vamos sendo o quê? Salvos, conforme a nossa necessidade. Quanto mais você tem, quanto mais lutas você tem, quanto mais batalhas você passa, mais necessidade você tem de desfrutar de salvação do Senhor. E o que vai te trazer salvação? A vida dele que transborda sobre você. A vida dele vai mudando a sua história. É como um copo de água suja. Aí você vai colocando água limpa. Chega um momento que a água do copo vai estar totalmente limpa. Jesus, ele vai entrando na sua vida, vai entrando e as coisas vão sendo ajustadas. Vão sendo corrigidas. A vida do Senhor vai entrando na sua vida e vai ativando. Então, isso vai nos libertar das nossas lutas, das nossas batalhas. Essa vida de Jesus vai te libertando, vai te salvando, vai te dando vida, proteção. Então esse verbo salvar aqui é sozo no grego. A mesma palavra usada por nosso Senhor para curar e libertar. Presta atenção. Você vai entendendo isso aqui. O Senhor vai trazendo entendimento para você. Aliás, põe a mão no seu coração e fecha os seus olhos. Vamos orar. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor esse momento tão precioso dessa mensagem. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha trazendo revelação para nós. Entendimento, nós possamos sair daqui com a certeza das coisas que o Senhor quer para nós. Nós abrimos o nosso coração para receber do Senhor. Fala assim, eu creio que a palavra do Senhor é poderosa e que ela tem poder para me transformar. Então, interessante você entender aqui que essa palavra salvar aqui é o mesmo no sentido do sozo, que quer dizer o sozo no grego, que quer dizer curar e libertar. Quando Jesus curou aquela mulher de fluxo de sangue, ele se virou e disse, filha, a tua fé te salvou. Mas na verdade, no nosso entendimento aqui, filha, a tua fé te curou. Mas está escrito lá, salvou. Porque a fé levou ela para aquele nível ali. Então, mas realmente a tradução quer dizer isso, a tua fé te curou. O verbo aqui é sozo, que não significa apenas salvar do inferno, mas também significa curar, libertar, restaurar e até transformar. Então aquela mensagem, aquele versículo que nós lemos ali agora, sabe que nós lemos lá em Romanos 5:10, fala assim, sabe, que fala assim, do início do versículo, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho, muito mais, estando já reconciliados, salvos, seremos salvos pela sua vida. Então o Senhor está nos salvando. O que Ele está fazendo conosco? Curando. O Senhor está nos salvando. O que Ele está fazendo? Prosperando. O Senhor está nos salvando. O que Ele está fazendo? Nos libertando. Ele está fazendo isso ao longo da nossa vida, ao longo do caminhar, quando Ele vai transbordando sobre nós. Você está entendendo? Diga amém. Não está confuso, não? Fala não. Fala não está não. Glória a Deus. Não vai estar, o Senhor vai trazendo entendimento, conforme nós vamos andando. Então essa última parte do versículo de Romanos 5:10 pode ser traduzida assim: seremos transformados pela sua vida. A vida transbordante de Cristo em nós vai nos transformar. Vai transformar a nossa história.
vai transformar o nosso desenrolar da nossa caminhada. Então Deus quer ver você salvo, curado, por todos os dias da sua vida. Ele quer que isso aconteça. Então a vida com Deus é um rio. Entenda isso, que a vida com o Senhor é um rio, é um caminho, é um fluxo, é uma caminhada. Nessa caminhada vai acontecendo. Eu me lembro, né, uma vez, me falaram isso, eu nunca mais esqueci, já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que se encaixa novamente para ser falado aqui. Às vezes a gente vai repetindo as mesmas ilustrações, mas elas cabem aqui e vai fixando também no seu coração e entendimento. Se você pegar o rio Meia Ponte, ali em Goiânia, para navegar nele, ninguém faz isso, porque ele é um rio poluído, extremamente, né, cheio de coisas ali indevidas para você navegar ali. Mas se você pegar ele, navegar e chegar mais ou menos uns 60 quilômetros, 80 quilômetros, ali perto de Piracanjuba, ele vai estar um rio limpo. Você acredita nisso? Sem ter acontecido nada. Ninguém mexeu, passou um produto, passou uma máquina, pôs um filtro, ligou uma bomba, trocou a água, nada. O que aconteceu? O rio só percorreu o seu caminho. Nesse projeto que eu não sei te explicar o que acontece, a água movimenta ali, o rio vai se purificando. Então assim é a nossa caminhada. Às vezes hoje o negócio está tenso, está osso, está duro, está complicado, eu não estou dando conta, eu não estou vendo saída, mas vai andando, que daqui a pouco as coisas vão se organizando. O rio, a vida de Deus vai te curando, vai te salvando, vai te prosperando, vai mudando a sua história. Você só não pode sair do rio, você não pode só sair da presença dele. A presença dele vai transbordar sobre você, a presença dele vai transbordar a vida dele vai fazer isso, sabe? Então você experimenta isso. Então, às vezes a gente está numa experiência de estar infeliz, doente, abatido. Nós precisamos entender que às vezes você está passando por tudo isso. Aí você precisa de entender que existem 2 sistemas. Fala assim, existem 2 sistemas. E esses 2 sistemas da vida que eu quero te apresentar aqui. Que um está registrado no Velho Testamento e outro está no Novo Testamento. São 2 sistemas. Apesar do Velho Testamento fazer parte da nossa Bíblia, mas nós vivemos agora, não é o Velho Testamento, nós vivemos uma nova aliança. Jesus veio fazer uma nova aliança. Ele trouxe uma nova regra. Ele trouxe um novo sistema, que nós devemos nos encaixar com esse novo sistema. Porque se você não faz isso, você está abrindo mão disso. E nós vamos sentar à mesa aqui dizendo, eu reconheço esse novo sistema. Eu reconheço essa nova aliança, aquilo que o Senhor fez na cruz. Então, Ele nos deu um novo sistema, pelo qual nós devemos o quê? Realmente entender como funciona a vida cristã. A vida cristã funciona agora nesse novo sistema. Isso é precioso. Em Gálatas 3:5, fala assim, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres. Então Ele concede Espírito e que opera milagres. Ele concede o Espírito, concede entre vós. Porventura o faz pelas obras da lei? O que são obras da lei? Obediência. Está falando aqui, ele faz por obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta. Então, tudo isso, o Espírito, sabe, que Ele concede a nós. E o milagre que opera na nossa vida, Ele concede na sua vida, com base na sua obediência ou com base nas obras da fé? Ou com base na pregação da palavra de fé? Ou com base na pregação da palavra da fé que você está crendo na obra de Cristo? Em que situação que se encaixa a manifestação desse milagre? É uma pergunta que Paulo está fazendo aos Gálatas. Então, que o verbo conceder aqui, que é o Espírito, e o operar milagres, estão em tempo verbal. Que indica que está o quê? Continuidade, que está acontecendo. Conceder está querendo dizer que está acontecendo agora. O Senhor está concedendo. O Senhor está, sabe, operando, está acontecendo agora. Ele está fazendo agora, não quer dizer isso? O médico está operando. Na língua portuguesa quer dizer o quê? Que ele está na sala de cirurgia. O banco está oferecendo empréstimo, está concedendo empréstimo. Quer dizer que se você for lá amanhã, que amanhã é dia de horário de banco, quer dizer que você vai conseguir empréstimo. Está entendendo ou não? É o tempo verbal. Então quer dizer, o Espírito, o verbo está querendo dizer que indica algo que está acontecendo agora. Que o Senhor está movendo agora. Deus continuamente concede o Espírito dele para nós. Continuamente está liberado para nós. Continuamente Ele opera milagres. Continuamente os milagres vão acontecer na nossa vida. Nós estamos diante de um jejum. Nesse jejum, na hora que eu estava orando ali com os irmãos aqui, eu visualizei cada família aqui testemunhando milagres. Cada irmão aqui falando, o Senhor fez na minha vida.
o Senhor fez na minha casa, o Senhor fez no meu trabalho, o Senhor fez, então assim, o Senhor opera milagres. O Espírito Santo continuamente está liberado para mover na sua vida a seu favor, ao que o Senhor tem liberado. Então ele faz isso por meio de quê? De obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está perguntando, ele vai liberar tudo isso em que contexto? Pela sua obediência, que você vai poder ter acesso a isso? Ou pela obra, ou pela pregação da fé? Ou pela palavra da fé? Por meio de qual das duas coisas que você vai acessar isso? Por meio de qual das duas? Você precisa de entender isso, porque nós precisamos entender em qual sistema que nós estamos, porque tem muita gente, nós somos tentados a chegar diante de Deus e falar o quê? Pai, eu dou o dízimo, Pai, abre as portas. Pai, eu estou jejuando, Deus, libera essa bênção. Você quer chegar diante de Deus e exigir de Deus, e colocar Deus na parede, e achando que você está certo. Mas assim, eu quero dizer, essa não é a forma. Então, evidentemente, nós vamos desfrutar desses milagres, desse milagre que Ele opera na nossa vida, da presença do Espírito Santo na vida, da nossa vida, através da pregação da fé, através da mensagem da fé, que você vai acessar os milagres na sua vida, através da mensagem da fé que você vai desfrutar da presença do Espírito Santo. Então Deus está continuamente dispensando o Espírito Santo, continuamente operando os milagres na sua vida. Mas você está recebendo? Você está desfrutando? Como é que isso é recebido? Você tem que entender. Por meio das obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que você acessa isso? Você tem que entender o jeito que Deus opera, o modus operandi de Deus. Não adianta você achar que Deus age assim. Eu acho que Ele age assim. Não adianta às vezes a gente tem uma crença errada. Às vezes a gente tem um entendimento errado. Esse entendimento faz você caminhar de um jeito que não toca Deus. Não adianta. Deus tem um modus operandi dele, tem a forma dele agir, dele operar. Você tem que entender. Você tem que entender como é que Deus trabalha, como é que Ele se move na nossa vida. Ele tem um jeito dele se mover. Tem um jeito dele derramar as bênçãos na sua vida. Não adianta, Ele não vai fazer de outro jeito que você quer. Você tem que entender que o menor se submete ao maior. Quem é o maior? É você ou é Deus? Deus tem uma regra, e ele é fiel à regra dele. A regra que Ele criou. E Jesus veio para abrir concessões para nós. Através da obra de Jesus nós temos acesso a essas concessões. Então o sistema em que nós temos que viver hoje é pela lei. Sabe que ninguém é justificado diante de Deus. Aqui em Gálatas 3 fala o seguinte: pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Pela lei você é condenado. Porque se você não consegue cumprir toda a lei, ninguém consegue cumprir toda a lei. Só um que cumpriu a lei, que é Jesus Cristo. Se alguém falar que cumpre a lei, ele é mentiroso. E ele não dá conta de cumprir a lei. Então, o sistema que nós devemos ter hoje qual é? É pela lei? Confiado na lei? Onde você não consegue ser justificado diante de Deus? Porque o justo, ele vive pela fé. Fala para o seu irmão assim: eu sou justo, porque eu vivo pela fé. Não é confiado nas minhas obras. Fala para ele. Sabe? Então aquele que é justo pela fé, ele viverá. Aquele que é justificado pela fé, aquele que é justo por conta da fé, ele viverá. O que está falando. O tema dessa palavra é esse. Aquele que é justo pela fé, não pelas obras, esse viverá. Então como é que você vai viver? Como é que você vai ter acesso à vida de Deus? Como é que você vai ter acesso à vida de Jesus que vai transbordar? Alguém já entendeu a mensagem aí? Como é que você vai? Pela fé aonde? Na obra do Senhor, pela fé, né? Então você vai ser justo porque você é justo pela fé. Você é justificado pela fé. Você crê, então você vai ter verdadeira vida. A vida abundante vai ser sobre a sua vida, porque você é aquele que anda com base na fé. Então a lei está associada à carne. A lei está associada a nossas vontades. E quantos aqui ainda tem carne? Todos nós, né, irmão? Pode levantar a mão, não precisa ter medo não é pegadinha não. Nós temos carne mesmo. Nós estamos o quê? Tentados. E por fato de nós termos carne, nós somos tentados a uma tentação grande na nossa vida de nos relacionarmos com Deus, sabe, com base na nossa obediência, que em alguns momentos se obedece. E aí, pelo fato da carne existir, você quer o que? Chegar diante de Deus e persuadir Deus com base na sua obediência. Só que você não consegue persuadir Deus. Você não consegue que Deus
te entregue as bênçãos porque você obedeceu em algum item. Porque a sua vida não é só um item. Então, se você quer viver de forma abundante, terá que viver por meio desse sistema. Qual que é o sistema que você tem que viver se você quer ter vida? Quem quer ter vida abundante aqui? Você tem que viver mediante esse sistema. Qual que é o sistema? Fala da fé. Fala o sistema da fé. Então eu vou andar nesse sistema. Aí nesse sistema eu acesso a vida abundante. A vida abundante transborda sobre a minha vida. Então, o que faz você ficar mal-humorado, muitas das vezes? Triste. O que faz? Você ficar mal-humorado, triste, arrasado. Condenação. Condenação é o quê? É quem anda onde? Quem se sente condenado anda onde? Na lei. Ele anda com base no comportamento dele, ele está olhando para ele. Ele fala, de novo eu pisei na bola. De novo eu falhei. De novo eu chapei. De novo eu pisei na bola, eu embriaguei. De novo eu pulei o muro. De novo eu fiz tais coisas. Ele está olhando para ele, ele fica condenado, ele fica abatido com aquilo ali. E a única forma, sabe? Então quando nós vivemos cheios da palavra, então nós desfrutamos da fé. A fé vem quando você ouve o que é a palavra de... Qual que é a palavra de fé? Que Jesus já pagou os seus pecados. Essa é a palavra, essa é a mensagem da fé. Essa é a pregação da fé. Que Jesus já morreu lá na cruz e levou todos os seus pecados. Todos os seus pecados foram lançados sobre Ele. Não há mais pecados para te condenar. Não há mais. Inclusive os que você vai cometer. Inclusive os que você vai fazer. Então, quando estamos aqui sendo atacados na nossa mente, devemos o quê? Abrir a nossa boca para declarar que vivemos na justiça de Cristo. Quando você estiver sendo atacado na sua mente, sabe, das suas falhas, o momento que você mais precisa, sabe, de andar por fé, qual que é? É a hora que você pisa na bola. É a hora que você pisa no tomate. É a hora que você fracassa. É a hora que você dá um deslize na sua vida. É a hora que você precisa o quê? De declarar em que base você está sendo sustentado. Você anda por fé. É o Senhor que me sustenta. Sabe, é pela fé que você é justo. Não é porque você se comportou bem, mas é pela fé que eu sou. Então, assim que nós iremos transbordar a vida de Cristo. Sabe, na hora que você estiver passando uma dificuldade, é a hora que você precisa, sabe, declarar que você é justo. E o que você vai falar? Eu sou justo porque o Senhor Jesus fez por mim lá na cruz. Eu posso desfrutar do favor de Deus, porque o favor está liberado na minha vida porque eu sou justo, justificado por Cristo. É isso que vai mudar a sua história. Então, estamos aqui falando o quê? Sobre a vida e onde você encontra a vida. Aonde você encontra a vida? Andando por fé. Você quer desfrutar da vida? Da abundância? Você precisa de entender onde que você pode encontrar. Então, no momento em que você disser, eu sou justo pela fé, você vai viver. Toda vez que você falar, eu sou justo pela fé, pela obra de Cristo, você vai desfrutar da abundância de vida. Então, quando você está com raiva do seu marido, o que acontece? Quando você está resmungando, quando você está cheio de murmuração, de crítica, sabe? O que você acha? É a disciplina que vai mudar a vida de uma pessoa? É a disciplina? Não é o que você precisa mais de disciplina para a sua linguagem, mas você precisa de mais vida. Você precisa de vida derramando na sua vida para você mudar. É o copo de água aqui, de água suja. Você precisa, não é de disciplina, você precisa de mais água, você precisa de mais vida. E a vida vem de que forma? Pela fé. Não é por meio da disciplina que a vida da pessoa vai mudar. Às vezes a gente, na nossa mente mundana e natural, fala que tem que ser na disciplina. Você vai mudar o seu comportamento se você tem que se controlar, seus impulsos, você tem que controlar as suas vontades, você não pode, você tem que fazer isso, você é capaz, você é aquilo outro. O cara até aguenta, 1 semana, 2, 3, mas depois não aguenta não. É difícil demais ser crente, é difícil demais de estar. Você só vai conseguir quando você entender que quem vai fazer é Jesus na sua vida. A vida vai transbordar na sua vida quando você entender que tudo é por fé. É por fé que ele vai mudar. É por fé que você vai mudar o seu comportamento. É crendo que ele vai derramar sobre a sua vida. Sabe, se você está sempre cansado, sabe, depressivo, não é que você precisa de mais cafeína, mas você precisa de mais vida. Às vezes você está cansado, dias difíceis.
Você precisa de mais vida para mudar a sua história. Alguém fala, você precisa de fazer atividade, fazer aquilo outro, você precisa de mais Jesus, mais vida. Se você está sempre, se você sempre tem alguma enfermidade, você está sempre lutando contra um hábito pecaminoso, não é que você precisa de mais remédios, não. Você precisa de mais força de vontade, você precisa de mais vida. Quanto mais a vida do Senhor entrar, mais você vai desfrutar da vida. Então a vida vem na sua vida por meio da fé. Você se aproxima dele crendo que ele é o quê? Que ele levou as suas enfermidades. Não é porque você é tão disciplinado que você levanta cedo, toma um remédio na hora, porque você se alimenta perfeitamente, mas é porque você crê. Você pode até ter esses hábitos, mas os seus hábitos estão firmados na sua fé, na obra que ele já realizou. Então você precisa de mais vida. A vida vai levá-lo o quê? A engolir todas as formas de mortes ao seu redor. A vida vai fazer você fazer isso tudo. Outro sistema que Deus deu ao homem foi a lei do Antigo Testamento. Mas nós não vamos viver nesse sistema. Aqui em Gálatas 3,12 diz, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então está escrito o quê? Que a lei não procede da fé, mas o homem que se observar os seus preceitos, por ele viverá. Se você estiver olhando, sabe, só com foco na lei, sabe, você vai ter que cumprir a lei. Você vai ter que dar conta de cumprir a lei. Mas alguém dá conta de cumprir a lei? Pare e pense, fala a verdade, reflita. Não, eu cumpro, pastor. Que conversa é essa? Só você pensar um pouquinho, você vai ver que você falha em muitos. Então, se hoje um homem, sabe, se houve um homem que pôs em prática toda a lei, sabe, só Jesus é esse homem. Esse homem foi o único que fez isso. Não há ninguém que possa pôr em prática toda a lei. A única maneira de nós termos vida hoje é o quê? É perceber e apreciar a realidade de sermos justos pela fé diante de Deus. Então o fato de você crer na obra de Jesus vai colocar a nós na posição de cumprir. O que vai te levar a cumprir a lei é entender e crer nessa verdade. O fato de você crer que ele cumpriu tudo faz você se tornar obediente da lei. Não porque você cumpriu, porque você crê. Tudo é por meio da fé. Então a pergunta que a gente faz hoje, fazer ou crer, o que é mais importante? Fazer ou crer? É lógico que fazer é importante, mas qual que é o mais importante? Às vezes a gente está focado no fazer, o mais importante é o crer. Estamos aqui, sabe, nós estamos aqui por quê? Para reforçar a bondade de Deus, não é a sua bondade. A bondade de Deus é que tem que ser revelada nessa noite aqui para nós. Nós estamos aqui por causa da bondade dele, porque ele nos abençoou tanto, nos ama tanto. Não é porque eu sou bom que eu estou aqui, não é porque você é bom que você está aqui. Então nós temos que pôr o reforço aqui nessa noite. Qual é? É reforço está apontando para a bondade dele e não para a nossa bondade. Então muitos ainda acreditam o quê? Que são justos por causa do que fazem, ou por causa do que deixam de fazer. Muitas pessoas pensam isso. Muitas pessoas às vezes até tem algum entre nós que pensa isso, que ele é justo porque, pelo que ele faz ou pelo que ele deixa de fazer. Mas o que é mais importante é o crer. O que tem valor diante do Pai é o crer. Então crer produz resultados aonde o fazer falha. Sabe, às vezes você não dá conta, vai falhar, mas o crer vai dar resultado. Se você permanecer crendo, Deus vai mover na sua vida. A história vai ser mudada. Então nas Escrituras, quantas vezes Jesus disse às pessoas que elas podem estar sendo curadas pelas suas obras? Em algum lugar, você já viu? Que ele foi curado pelas obras? Vai relembrando aí. Se tem alguma passagem da Bíblia que ele fala que foi por causa das obras dele, que aquelas bênçãos aconteceu na vida dele. Se foi por causa do bom testemunho dele que o milagre aconteceu. Vê se em algum lugar tem na Bíblia. Ele falou em algum lugar para alguém que as suas obras te curou, ou foi pela sua fé? A sua fé te curou. Foi ou não foi? A sua fé te curou. Olha, então que é precioso. Então quando os discípulos reclamam que não conseguem expulsar demônios, o que Jesus falou? Jesus falou assim, por causa da sua pouca fé, por causa da sua incredulidade. Ele nunca falou para ele, vocês não conseguem expulsar demônios porque vocês não são obedientes, porque vocês não cumprem a lei, porque vocês não fazem tudo certo. Não, ele falou, vocês não conseguem expulsar demônios por causa da sua pouca fé. A fé é a coisa mais importante do que as falhas, do caso do seu comportamento. Nós muitas das vezes estamos andando aqui entre os irmãos e observando o comportamento. E às vezes apontamos o dedo para o irmão e falando assim, mas você não faz tal coisa, mas você não faz tal coisa. E na verdade o que nós precisamos sempre entender, que a coisa mais importante é crer.
eu ando nesse novo comportamento com base na minha crença. A minha crença vai produzir um novo comportamento, sabe? Não é por causa das suas falhas, não é por causa das falhas das suas obras. A questão aqui não é sobre como fazer, mas é sobre crer. Jesus costumava dizer às pessoas: se você puder crer, tudo é possível. Se você puder crer, vai ser possível. Estava vindo com as minhas filhas, nós estávamos orando ali, pai, nossa viagem. Eu falei: filha, acho que não vai ter jeito, as condições não vai dar, né? Aí a mãe falou, eu falei: mas tudo é possível para o Senhor, para Ele é possível. Se nós crermos, nós orarmos, o Senhor pode mudar. Então, tudo é possível. A minha situação do que eu estou fazendo não ativa o que eu vou fazer, porque eu não tenho capacidade financeira para fazer aquilo. Mas a nossa fé, tudo é possível ao que crê. O Senhor fala isso. Em outro caso ele fala: seja feito, sabe, a você de acordo com a sua fé. Lá em Mateus 9, 29 ele fala isso: seja feito de acordo com a sua fé. Seja feito com o que você crê. Você está dizendo isso? Você crê nisso? Então vai ser feito. O tudo está sustentado aonde? Na fé. A vida, a relação que Jesus estabeleceu no caminhar dele foi relacionado com a nossa fé. Se nós crermos, não tem nada a ver com o que nós fazemos, tem a ver com o que nós cremos. Ainda ele diz assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostardas, direis a esta amoreira, direis a essa árvore, direi a esse monte, direi isso: lança-te, sabe, arranca-te daqui, sabe. A sua fé, olha o poder que tem, sabe. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se você sabe, mas o grão de mostarda é a menor semente que existe. Ela é tamanho da cabeça de uma agulha, tão pequenininho que é o grão de mostarda. Se você tiver uma fé pequenininha, se você falar e crer, vai acontecer. Tudo está firmado na fé. Então, a ênfase que Jesus coloca, onde que Jesus coloca a ênfase? É no seu comportamento? Onde Jesus coloca a ênfase? É na sua conduta? Onde ele coloca a ênfase? É na sua fé. A sua fé está firmada onde? Na obra da cruz. Ele levou sobre si os meus pecados. Se eu não tenho pecado, eu tenho acesso à presença do Pai e desfruto de tudo dele, porque ele é o meu Pai. E eu faço isso confiado em quê? Nas minhas obras? Não. Porque as minhas obras não são suficientes e nunca serão. Eu ando com base na obra de Cristo. Mesmo quando eu falho, eu continuo tendo acesso à presença dele. Olha que coisa sobrenatural. Mesmo quando eu falho, eu continuo tendo acesso à presença dele. Então significa o quê? Sabe? Significa que crer que você é justo todos os dias, em todos os momentos. Não apenas quando você faz alguma coisa bem. Você continua com a mesma percepção: eu sou justo, sabe? Mesmo porque a sua justiça está firmada onde? Na obra de Jesus. Baseado no que Jesus fez. A minha justiça está firmada em Cristo. Não tem nada a ver com o que eu fiz. Não tem nada a ver com o que eu tenho deixado de fazer. A minha justiça, quando você fala eu sou justo, você não está falando com arrogância. Talvez as pessoas lá fora que vêm aqui num culto desse falem assim: mas que povo arrogante, vem falar que é justo. Não, nós não somos justos com base na nossa obra. A nossa justiça aqui é a justiça de Cristo que foi dada a nós. É pela graça, é um dom. É um dom de Deus. Dom é algo que foi nos dado de graça. Ele nos deu, a justiça dele foi entregue para nós. Então há pessoas que creem que encontrarão vida guardando as leis de Deus. Tem pessoas que acham que vai receber a vida de Deus, as bênçãos de Deus, mas isso é um engano. Sabe o que é engano? Engano é um pensamento equivocado. Se você continuar pensando isso, você vai se frustrar com o relacionamento com Deus. Porque você vai achar que deu o dízimo e agora manda prosperidade, e a prosperidade não vem, você vai desviar. Mas você desviou por quê? Porque Deus mudou de ideia, não te abençoou? Não, porque você se relacionou da forma errada. Nós não nos relacionamos com Deus com base no guardar a lei, no base no cumprir a lei. Mas nós estamos dizendo aqui que você deve infringir a lei, não. Ninguém está falando isso aqui para você infringir a lei, para você sair pecando, de forma nenhuma. Como o pastor Luiz falou assim, né? Então pode registrar lá no cartório que eu, Aloysio Silva, Antônio Silva, sou contra pensar no pecado, agir no pecado, fazer de qualquer coisa no pecado, eu sou contra. Mas assim, o fato dele ser contra não muda a palavra está dizendo isso. Eu não sou a favor do pecado. A palavra está dizendo não é o seu comportamento que te aproxima de Deus.
Não é a sua obediência que faz você desfrutar da vida de Deus. O que faz você desfrutar da vida de Deus é a obra de Cristo. Por isso que o tempo todo a gente fala, olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, você recebe perdão. Se você olhar para Jesus, você recebe cura. O que você está precisando? Eu não sei o que você está precisando. Às vezes você pecou, aprontou todo, está acusado. Aí olha para Jesus, você recebe perdão, filho. Mas eu estou agora doente. Olha para Jesus, você recebe cura. Estou passando uma dificuldade financeira, estou com um problema no meu casamento. Olha para Jesus que você recebe vida. É tudo dentro dele. Não é porque você tratou bem o cônjuge. Não é que você tem que tratar mal, não. Mas eu falo assim, tudo é por ele. Amém? Então, é muito claro que ninguém pode encontrar vida guardando a lei. Porque a Bíblia diz que quando você falha em um mandamento, você falhou em todos. Se você falhou em um, está onde Tiago escreve isso em Tiago. Se você infringir uma lei, você será culpado de todas. Sabe, o cara ele pode cometer um pecado. Ele é o quê? Ele é pecador. Mas nós não andamos com base nessa verdade. Nós andamos com base na obediência de Cristo. Nós não andamos na lei. Nós andamos na graça. Numa nova aliança, num novo tempo, e podemos desfrutar disso, dessa verdade, amém? Essa verdade, ela nos leva para outro lugar. Aqui em Tiago 2 fala assim, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, vai para o inferno. Vai para o inferno, não tem saída para ele. Agora, se você estiver em Cristo, você é perdoado de todos os pecados, você já não tem mais pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Então, na nova aliança, se você cumprir um mandamento, você será justificado por todos. E o mandamento que o Senhor cobra de nós na nova aliança, qual é o mandamento que Ele pede para nós? Crer. Ele fala, você tem que crer. Ele não fala, você tem que cumprir, você tem que fazer isso e aquilo outro. Ele fala, você tem que crer. Fala assim, o novo mandamento Ele nos dá, fala aí. E é o mandamento que Ele dá é para nós crermos. Se nós crermos, nós vamos desfrutar. Sabe, crer aonde? Você tem que crer na obra de Cristo, não é crer em você. Não é crer na sua vida, é crer nele. Eu sou justo, mas por causa do que eu creio nele. Então, se você crer para Deus, você já cumpriu todos os mandamentos. Por isso você é declarado justo, porque você creu. Você confessou Jesus. Quando você aceitou Jesus, você foi livre da condenação? Livre do inferno? Foi ou não foi? O que você fez? Você fez alguma coisa de bom? Você cumpriu? Você fez alguma coisa certinho? Mas você crê que você não vai para o inferno. Por que você não crê? Da mesma forma que você crê que você não vai para o inferno, por que você não crê que você é curado? Porque o mesmo propósito dele feito lá na cruz afeta você em todas as áreas, não só da salvação. Amém? Deus é bom. Deus é muito bom. Amém? Deus não é bom? Isso não é bondade de Deus? Ele viu que você não dava conta de cumprir os pecados, foi lá e mandou alguém que cumpria, que é Jesus, seu filho. Vai lá e cumpre. Ele cumpriu no nosso lugar. Aqui em Atos 13:39 fala assim, e por meio dele, fala assim, por meio dele, todo o que crê é justificado, e todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Então você é justificado por tudo que você não podia ser justificado na lei de Moisés. Por ele agora você é justificado. Olha que coisa preciosa. Então você pode dizer que é justo pela fé, mas em seu coração ainda você crê que tem que fazer. Às vezes você está aqui e ainda está crendo que tem que fazer assim mesmo, sabe? A hora que você precisar declarar, sabe, a sua justificação pela fé é quando você, sabe, falha. Quando você falhar, você vai declarar. Sabe o que vai acontecer? Presta atenção. Eu não quero que você falhe, mas você vai falhar. Eu vou falhar. Quando eu falhar e quando você falhar, sabe o que nós temos que fazer? Não é alimentar a acusação, não. Não, eu não tenho jeito, não. De novo. Sabe o que você tem que fazer quando você falhar? Você tem que declarar, eu sou justo. Eu não sou essa pessoa, não. Sabe, eu pisei na bola, mas eu sou lavado pelo sangue, eu sou perdoado, ele me recebe lá, eu sou justificado. E a vida, sabe o que vai acontecer? Como se você estivesse apertando um botão assim, ó. A vida começa a derramar na sua vida. Por quê? Porque você não se relacionou com Deus com base no seu relacionamento, com base no seu comportamento. Você se relacionou com Deus com base no comportamento de Cristo. E Jesus, o Senhor quer que nós andemos debaixo dessa verdade, em nome do Senhor Jesus. Fala glória a Deus. Fala aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos nos preparar para sentar na mesa
Você já estava na mesa, na verdade, né? Nós vamos ceiar com base nessa verdade. O Senhor vai nos levar a desfrutar às vezes. Então, quando você viveu uma situação complicada, uma situação difícil, na sua casa, no seu trabalho, sabe, amado, na sua vida, você vai falar diante de Deus: Pai, eu pequei, eu falhei mesmo, mas eu te agradeço, Pai, porque eu sou justo pela fé. Eu não sou justo porque eu me comportei bem, sabe? E essa verdade vai começar o quê? A te transformar. Lembra que eu falei no início, lá no início da pregação, que nós vamos sendo salvos? Pela vida de Deus nós somos sendo salvos? Quando você fala essa verdade, presta atenção nisso. Quando você fala essa verdade, a vida de Deus vai entrando na sua vida e vai te transformando. Então, quando você fala isso, a vida vem e te transforma. E você que vivia naquela prática, que vivia naquele erro, naquele pecado, pelo fato de você declarar isso, o Senhor começa a trazer vida. E a vida vai fazendo aquele poder da água, vai filtrando, vai mudando, vai tornando a água do copo limpa. A vida vai entrando em a sua vida. Daqui a pouco você está transformado. As pessoas chegam perto de você e falam: como você mudou, como você está diferente. Você talvez não percebeu, mas você está dentro do rio. Você já navegou talvez 30 quilômetros, 40 quilômetros. Você está lá embaixo, já a água já está começando a ficar limpa. Mas porque a vida de Deus, você está confiado na obra de Cristo. Você está navegando um rio, que você não está navegando porque você é bom de nado, não. Você está navegando num rio porque você está entendendo que é pela fé, que você vive pela fé, confiado nele. Tudo que você vai fazer amanhã, você vai confiar nele. Feche os seus olhos, sabe? Começa a reconhecer que você é aquele que quer andar, não é com base na sua obediência. Comece a alinhar o seu coração, que você é aquele que quer andar com base nas obras da lei, nas obras da fé, a palavra de fé. Você quer andar com base na mensagem do Evangelho. Oh Deus, o Deus vai começar a fluir na sua vida. O seu pecado vai começar a ser engolido por essa vida. O seu pecado, que talvez você vivia, e olhando para você cada vez piorava mais no seu pecado. Você mais se envolvia naquele mundo de pecado, de morte, de destruição. Mas agora você olhando e entendendo o que é andando na mensagem da fé, você começa a perceber o seu pecado perdendo força na sua vida, perdendo poder sobre você. Você está se tornando livre, porque a vida de Deus está transbordando em você. Você agora é justo. Você está recebendo a justiça de Jesus, está derramando sobre você, porque Cristo foi feito justiça no seu lugar. Ele se fez justo no seu lugar. Ele se fez a justiça. Então, querido, o único caminho da sua vitória é a consciência de que você é justo pela fé. Você é justo pela fé. A sua fé nele te torna justo. Você é justo pela fé. Oh Senhor Deus, eu oro aqui nessa noite pela vida de cada irmão aqui, Deus, que está entendendo isso. Oh, aleluias.